Essa é uma produção mental e universal. Essa produção é uma produção cognitiva que foge da fábrica, mas começa a avançar sobre a cidade. Todos os seus serviços, as fábricas começam a colocar para fora os seus pedaços, fazem a terceirização, colocam os seus pedaços para fora e os ligam através de redes de saber. É isso a nível mundial. O capital financeiro é a forma do domínio sobre esse tipo de organização, de produção. Então, o problema é que globalização, o capital financeiro, valorização do capital cognitivo, tudo isso avança conjuntamente. Avança em conjunto, não nessa história do fim da história, mas em formas de se repetir a história, porque a história é sempre uma relação de forças entre quem manda e quem é explorado, entre quem desenvolve valores e quem o transforma. A riqueza não mais comunicável. Em especial, numa situação com aquela do capital do conhecimento, porque o capital cognitivo não é apenas capital, ele se torna cada vez mais um capital comum. Porque, se pensarem bem, há muito tempo atrás, mesmo nas narrações do Gênesis, do desenvolvimento capitalista, se fala sempre de um empreendedor, um empresário inteligente, que investe dinheiro para um camponês, ou obriga, normalmente em forma muito violenta, as expropriações dos seus meios de produção agrária, de produção limitada e ultrapassada. Então ele expropria de forma violenta, mas no final há uma relação entre esse patrão e a mais-valia. Há uma medida. Esta medida são as horas que se passam na fábrica, e essas horas são pagas, uma parte vai para a reprodução, uma parte corresponde ao trabalho necessário à reprodução, e a outra parte é a parte onde reside a mais-valia, a parte a mais do tempo trabalhado. Tudo isto implica uma relação que ainda é uma relação individual, uma relação de casal entre o padrão e o explorado. A produção se desenvolve, o capitalismo se desenvolve, a relação especial de exploração se generaliza, e as condições sob as quais o capitalismo desenvolve a sua acumulação, essas condições se socializam nesse momento, mas se socializam a um ponto tal que são essas condições, são uma dentro da outra. O exemplo talvez mais simples e mais eficaz é o da linguagem. A produção torna-se como produzir uma linguagem. Mas produzir uma linguagem, o que significa? Significa produzir relações que têm que ser, por um lado, compreensíveis e, por outro lado, construem uma rede na qual todos podem se exprimir e inovar essa linguagem. O comum, esse comum que não é apenas os bens comuns que a natureza nos forneceu, dentro dos quais hoje cada vez mais são eles próprios apropriados pelo capitalismo e pelo desenvolvimento capitalista, mas que consiste, acima de tudo, nessa construção de relações sociais que são necessárias à produção capitalista. Hoje, estamos imersos nas relações de trabalho. Estamos imersos em relações de trabalho quanto às quais não há mais não há uma externalidade.
Já vimos como, por exemplo, o lucro industrial, quando se generaliza a cidade, absorve a renda fundiária. Hoje em dia não há mais diferença do ponto de vista em geral entre aquilo que é o lucro que se pode obter no usufruto da produção industrial e o rendimento dos preços das casas. O capitalista é alguém que se move imediatamente sempre a nível financeiro, que confunde renda e lucro. Mas tudo isso não é uma doença, é uma necessidade. Quando hoje se começa a ver, quando começou a chegar essa crise, começaram a dizer: o capital financeiro estava fora. Era um capital corrupto. Era um capital corrupto por quê? Porque ele começou a construir com base ao que era a oferta de meios financeiros às empresas, aos cidadãos, etc. E tinha começado a construir uma série de mecanismos que, na verdade, não correspondiam mais eram os subprimes, que era dinheiro dado sem garantia para comprar casas, sem que houvesse cobertura, e depois uma série de derivativos que implicavam uma separação da normalidade, onde a moeda ou os títulos financeiros correspondem a alguma realidade. Mas é verdade que houve essa corrupção, mas o problema não é o problema da corrupção. O problema é que o capital financeiro é um capital doravante necessário ao desenvolvimento da humanidade, da produção. Então o problema não é mais aquele de denunciar, não é simplesmente de denunciar a corrupção do capitalismo financeiro. O problema é de meter a mão no capital financeiro, regulá-lo a partir do interior e construir instituições comuns que saibam governar, gerenciar o capital financeiro.